Hollywood pode transformar pessoas em deuses num piscar de olhos e destruí-las com a mesma frieza. Por trás do tapete vermelho, dos flashes e dos aplausos, esconde-se uma verdade implacável. A fama é frágil. Um único erro, um conflito privado que se torna público, ou uma decisão da indústria é suficiente para transformar uma lenda num aviso. Algumas carreiras não terminam devagar, elas desmoronam abruptamente. E poucas quedas abalaram tanto a Europa e o mundo quanto a de um homem que um dia foi considerado um símbolo intocável de Hollywood. 1. Johnny Depp. Por muitos anos, Johnny Depp foi mais do que apenas um ator, ele era um mito. Seus papéis excêntricos, especialmente Jack Sparrow, o tornaram um dos ícones mais populares e lucrativos da história do cinema. Hollywood perdoou suas peculiaridades e escapadas, desde que os cofres estivessem cheios, mas quando sua vida privada se tornou um espetáculo global, tudo mudou. O casamento com Amber Heard transformou-se num pesadelo midiático de acusações mútuas, gravações vazadas e anos de processos judiciais. Mesmo antes de uma sentença final ser proferida, a indústria agiu. A Disney se separou dele em Piratas do Caribe. A Warner Bros. O removeu de Animais Fantásticos. Em poucos meses, Johnny Depp perdeu os papéis que definiam seu legado. Embora o processo transmitido publicamente em 2022 tenha lhe trazido alívio jurídico e o apoio de muitos fãs, Hollywood já havia seguido em frente. Depp não retornou ao trono. Em vez disso, ele escolheu um caminho mais tranquilo: cinema europeu, projetos musicais e uma vida fora do sistema que o havia celebrado. Seu caso mostra sem rodeios que, na era do tribunal midiático, a reputação é frequentemente destruída muito antes que a verdade tenha uma chance. 2. Will Smith. Por décadas, Will Smith foi o rosto perfeito de Hollywood. Do rapper charmoso em Um Maluco no Pedaço ao herói global de blockbusters, ele personificava sucesso, disciplina e simpatia. Will Smith não era apenas famoso, ele era amado. Escândalos pareciam não o afetar, erros pareciam impossíveis, mas uma única noite foi suficiente para destruir essa imagem impecável. Na cerimônia do Oscar de 2022, ele primeiro riu de uma piada de Chris Rock, mas segundos depois se levantou, subiu ao palco e o agrediu. O tapa ecoou pelo mundo, congelado em inúmeras repetições, análises e julgamentos. Minutos depois, Will Smith recebeu o Oscar de melhor ator, falou de amor e proteção, mas o pedido de desculpas pareceu tarde demais para muitos. As consequências foram implacáveis. A academia o baniu por 10 anos, projetos de filmes foram parados, estúdios se distanciaram. O homem que havia construído uma carreira quase intocável por décadas tornou-se um símbolo de perda de controle. Desde então, Will Smith se retirou, buscando apoio na família e na espiritualidade, enquanto seu retorno ocorre de forma cautelosa e discreta. Sua queda mostra que mesmo uma vida cheia de sucessos pode ser reescrita por um único momento, e que Hollywood muitas vezes se lembra menos do que alguém alcançou do que do erro que todos viram. 3. Britney Spears. Houve um tempo em que Britney Spears não andava, ela flutuava. No final dos anos 90, ela era o ícone dourado do pop, um sorriso perfeito, uma voz que marcou uma geração e uma fama que não conhecia limites. Hits, turnês mundiais e capas de revistas intermináveis a tornaram aparentemente intocável, mas por trás da fachada brilhante a pressão crescia implacavelmente. Cada passo, cada erro, cada momento privado se tornou um produto público. O colapso em 2007, as imagens, a cabeça raspada, a perseguição dos paparazzi marcaram um ponto de virada que o mundo consumiu como espetáculo, não como um pedido de ajuda. O que se seguiu foi ainda mais sombrio. Britney perdeu o controle de sua própria vida. Uma tutela de anos regulava suas finanças, sua carreira e suas decisões pessoais, enquanto ela continuava trabalhando e gerando dinheiro. A ex-princesa do pop tornou-se prisioneira do sistema que ela havia construído. Mesmo quando ela formalmente recuperou sua liberdade, as cicatrizes permaneceram visíveis. Sua história serve até hoje como um exemplo, advertindo como a fama pode dar tudo e ao mesmo tempo tirar tudo, e que o escândalo mais cruel às vezes não é a perda de controle, mas ter esse controle retirado diante dos olhos do mundo inteiro. 4. Kevin Spacey. Por muitos anos, Kevin Spacey representou poder, prestígio e excelência na atuação.
2 Oscars, papéis icônicos e, mais tarde, House of Cards o tornaram uma das figuras mais influentes de Hollywood. Spacey personificava controle, inteligência e dominância, tanto nas telas quanto nos bastidores. Mas em 2017 tudo mudou abruptamente. No rastro do movimento Me Too, Anthony Rapp fez sérias acusações de comportamento inadequado em sua juventude. Em poucas horas, a imagem pública desmoronou. Outras acusações surgiram, histórias antigas vieram à tona, e a admiração se transformou em desconfiança. A reação da indústria foi implacável. A Netflix cortou todos os laços e o removeu de House of Cards. Um filme quase pronto foi historicamente regravado para substituir Spacey completamente. Projetos foram cancelados, contratos anulados, o silêncio se espalhou. Embora Spacey tenha sido parcialmente absolvido em processos posteriores, o dano já era irreversível. Hollywood havia decidido seguir em frente. Hoje ele aparece apenas em pequenas produções independentes, longe dos centros de poder que um dia dominou. Seu caso mostra brutalmente que o talento pode abrir portas, mas o abuso de poder as fecha para sempre sem aviso. 5. Kanye West. Por muito tempo, Kanye West foi mais do que apenas um músico. Ele foi um fenômeno cultural, um visionário que transformou permanentemente o hip-hop, a moda e a cultura pop. Cada álbum era um evento, cada aparição pública um tema de conversa global. Para muitos ele era considerado o gênio de sua geração, protegido pelo talento, sucesso e uma autoconfiança aparentemente ilimitada. Mas com os anos esse mesmo ego começou a ofuscar sua carreira. Surtos públicos, declarações erráticas e conflitos cada vez mais intensos passaram a ter destaque, enquanto a música ficava em segundo plano. No início, tudo era descartado como provocação ou arte, mas em algum momento, o limite foi ultrapassado. Suas declarações tornaram-se ofensivas, polarizadoras e insustentáveis para grandes marcas. A reação veio rápida e dura. Adidas e outras empresas encerraram a colaboração, contratos multimilionários foram rescindidos, sua fortuna diminuiu dramaticamente em poucos dias. O homem que ditava tendências de repente se tornou um risco. Kanye West permaneceu presente, mas seu legado foi danificado. Ele destruiu sua carreira não por um escândalo externo, mas por si mesmo. Sua história é um exemplo que alerta que mesmo um talento extraordinário não é garantia de permanência quando o controle e a autorreflexão são perdidos. 6. Megan Fox. Houve um momento em que Megan Fox era considerada intocável. Após Transformers, ela se tornou o rosto de uma geração inteira, a projeção perfeita de glamour, desejo e sucesso comercial. Hollywood a tratava menos como atriz e mais como uma marca, uma imagem que precisava funcionar. Mas Megan Fox nunca se encaixou completamente nesse papel. Ela falava abertamente, questionava autoridades e se recusava a funcionar em silêncio. Em 2009, em uma entrevista, ela se expressou de forma excepcionalmente honesta sobre o diretor Michael Bay e comparou o ambiente de trabalho a estruturas autoritárias. As palavras foram drásticas, o dano foi imediato. Embora Bay tenha inicialmente tentado apaziguar, a decisão veio de cima. Steven Spielberg exigiu sua remoção de Transformers. Em pouco tempo, a estrela em ascensão se tornou uma figura problemática. Hollywood virou a narrativa. Do ícone cobiçado, ela se tornou uma diva supostamente difícil. Ofertas desapareceram, a imprensa foi impiedosa. Megan Fox se retirou, aceitou papéis menores, focou na família e se distanciou do sistema. Anos depois, ela falou abertamente sobre sexismo, objetificação e como as mulheres são punidas quando quebram regras que nunca são oficialmente ditas. Hoje, ela aparece com mais autoconfiança, escolhe projetos mais conscientes e controla sua própria história. Seu caso mostra que Hollywood destrói carreiras não apenas quando alguém falha, mas também quando alguém é honesto demais. 7. Ezra Miller. Por um tempo, Ezra Miller parecia destinado a uma nova era de Hollywood. Talentoso, não convencional e carismático, ele impressionou inicialmente no cinema independente, antes de se tornar o rosto de uma franquia bilionária como The Flash. Para os estúdios ele não era apenas um ator, mas uma promessa para o futuro. Mas essa promessa rapidamente começou a ruir. O que a princípio pareciam rumores isolados, transformou-se numa série de surtos públicos, prisões, incidentes violentos e acusações perturbadoras em vários países. Cada novo vídeo,
cada relatório policial intensificava a imagem de uma estrela fora de controle. A Warner Bros. Se viu diante de um dilema. The Flash já havia sido produzido, milhões estavam em jogo, mas a imagem do herói estava destruída. Em vez de consequências claras, seguiram-se declarações cautelosas, promessas de terapia e aparições controladas. Ezra Miller desapareceu e reapareceu, enquanto a indústria ponderava por quanto tempo ainda poderia manter uma estrela problemática. Ao contrário de outros, sua história não terminou com uma queda clara, mas num estranho estado de limbo. Uma carreira congelada entre dinheiro, contratos e desconforto público. Seu caso mostra que mesmo super-heróis perdem seus poderes quando a realidade e o caos alcançam a ficção, e que Hollywood às vezes hesita em liberar, até que o dano seja quase irreparável. 7 histórias, 7 destinos, e ainda assim apenas uma verdade implacável. Em Hollywood, a fama não é uma posse, mas um contrato frágil que pode ser rescindido a qualquer momento. O talento abre portas, mas a imagem, o poder e a gestão de crises decidem por quanto tempo elas permanecem abertas. Johnny Depp foi abandonado antes que a verdade fosse totalmente ouvida. Will Smith perdeu sua imagem impecável em poucos segundos. Britney Spears foi quebrada pela pressão e pelo controle. Kevin Spacey caiu pelo abuso de poder. Kanye West destruiu seu próprio legado. Megan Fox foi punida por ousar dizer a verdade. Ezra Miller tornou-se o símbolo de uma estrela que nem mesmo o sistema conseguia mais controlar. Esses casos não contam apenas sobre quedas pessoais, mas desmascaram a verdadeira natureza da indústria do entretenimento, onde a admiração está sempre ligada a condições e a lealdade só existe enquanto for útil. Às vezes, um único momento é suficiente para reescrever uma vida inteira. E quando os holofotes se apagam, resta a pergunta incômoda: a fama realmente pertence àquele que a carrega?